É o texto de Isaías 40, versículo 21 a 31. E quero demais que Deus possa nos abençoar nessa noite tão preciosa. O texto é o de Isaías, capítulo 40, versículo 21 a 31. Passagem conhecida e passagem esta que eu espero que seja... estava lendo a biografia do Martyn Lloyd-Jones, famoso pregador galês, que foi um dos maiores instrumentos no século passado. Há quem diga que foi o maior pregador do século passado, lá na Capela de Westminster, em Londres. Foi um dos grandes gigantes da fé. E lá, não sei se são palavras dele ou de alguém, lá eu li uma frase muito legal, que ele dizia mais ou menos assim, que a boa doutrina, ela é como ração para a alma, ração de aço para a alma. Então, quando nós comemos boa doutrina, é como se fosse aço para a nossa alma. Você sabe muito bem que aço sustenta muita coisa, né? Então é isso que ele estava tentando dizer, que a boa doutrina é como aço para a nossa alma. Em meio aos vendavais da vida, nós permaneceremos firmes, com o bom conteúdo, com a boa doutrina. Isto posto, joga os seus olhos, versículo 21, que diz: acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele quem reduz a nada os príncipes em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Verso 25: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor, diante de um texto tão precioso, eu rogo para que o teu povo esteja atento para o que o Senhor tem a tratar com eles, conosco nessa noite, porque a edificação passa pela compreensão. Se não há compreensão, não há edificação. Assim sendo, dá que aquilo que possa nos distrair, as várias distrações de um momento como esse, possa fugir da nossa realidade. Desde conversas que não têm a ver com o que nós estamos pensando aqui, o nosso telefone, enfim, uma série de outras coisas que porventura passem, que o Senhor possa nos ajudar a perceber que são distrações para nos tirar do foco do que o Senhor tem a tratar conosco. À luz disto, abençoa-nos com a fidelidade da Tua palavra, para que o Teu povo coma ração de aço nessa noite, para que elas fiquem firmes nas mais variadas experiências da vida. Que Deus Santo Espírito aplique essa palavra em nós, a fim de que saiamos daqui ricamente edificados. Faz tudo isso, Senhor, porque tudo isso há de trazer glória para o Teu nome e alegria para os nossos corações. Nós assim te oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero começar com essa frase de um teólogo do século passado. Na verdade, ele nasceu finalzinho do século XIX e o seu ministério basicamente foi no século passado. E ele tem uma frase muito interessante, seu nome é A.W. Pink. Ele diz assim, opa, tá pegando aí? É mais novo, viu? Foi não, aqui não foi não. Vou ligar aqui de novo. Pronto, agora sim.
A.W. Pink, Arthur Walkington Pink, ele diz uma coisa muito interessante. Observe o que ele diz. Ele diz assim: coração e mente. Olha que coisa linda. A gente lê rápido, né? Mas ele está dizendo coração e mente. Coração como algo que envolve as nossas emoções. Mente, a razão, pensar. A emoção e a razão não encontram lugar de descanso satisfatório, senão no firme conhecimento de que Deus reina sobre o universo. A gente sabe muito bem que isso é uma das grandes realidades. Por quê? Porque, via de regra, quando a gente não está no controle das coisas, a gente fica preocupadíssimo. Mas quando a gente sabe que tem alguém no controle das coisas, a gente alivia. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu fui com meu primo Tiago Neves, que é diretor inclusive do patrimônio aqui da igreja. Nós fomos para um acampamento no MCB. Nem me pergunte o que é MCB, que eu nem me lembro mais. Mas o MCB era um acampamento para adolescentes e era cheio de atividades lá. Eu lembro que lá a gente escutou, inclusive, com certeza é do tempo de muitos aqui, o testemunho do palhaço Bozo. É do seu tempo aí? Não, pode confessar, é sim, do tempo de muita gente aqui. O Bozo deu testemunho lá, era muito bacana o acampamento. Uma das atividades, como todo acampamento é dividido em quartos e tal, e alguns quartos eram divididos com um nome de uma equipe. E ao longo desse acampamento era uma espécie de gincana que acontecia. E eu lembro que uma das coisas que era todo mundo assim muito animados para ter era uma espécie de alcançar a bandeira que ficava no topo de uma montanha lá, que era dentro de uma floresta, você ia subindo, nessa floresta chegava lá, e lá tinha a bandeira correspondente à cor, ou tinha uma bandeira com o nome da sua equipe. E aí eu lembro que era de madrugada, de repente o líder do quarto acordava todo mundo e diz: é hoje. O que é que acontece? Juntava aquele grupinho lá e saía no meio da floresta, no meio do matagal, árvore para cá, árvore para lá, subindo até encontrar a bandeira e trazer de volta para o quarto. E nisso tinha uma espécie de policiais que ficavam no meio da mata com lanterna, uma coisa bem uma aventura grande, né? E aí eu lembro que num determinado dia que a gente estava nessa aventura, a gente estava subindo e de repente a gente tinha andado tanto e alguns já estavam com medo, que juntou o grupo assim e fez: e aí, para onde é que a gente está indo? Acho que a gente está perdido. Aí o líder do grupo fez assim, juntou mais ainda e fez: calma, está tudo sob controle, eu sei para onde nós estamos indo. E aí todo mundo fez, sabe como? É um pouco disso que Deus faz conosco. Às vezes a gente está no meio da mata, assim, meio que sem saber para onde ir, parece que o caminho está errado. A gente fica com medo de muito bicho que pode nos pegar. Aí de repente a gente escuta que Deus é soberano. É como se Ele dissesse para a gente assim: calma, eu sei do que está acontecendo. Está tudo sob controle. Eu sei o caminho que vamos tomar. Aí você deve fazer como? É isso que Isaías 40 tenta nos mostrar. Uma coisa que é interessante, que geralmente a gente não percebe, mas alguns estudiosos dizem que Isaías é uma divisão de 2 livros. Não apenas um livro, mas 2. Do capítulo 1 a 39 seria um, do capítulo 40 a 66 seria outro. Outros estudiosos dizem que, na verdade, Isaías são 3 livros. Não quero entrar na discussão, mas o fato é que do capítulo 1 a 39, se você já leu Isaías, você vai perceber que Deus está dizendo o tempo todo assim, Bradley: vocês viraram as costas para mim, vocês pecaram, vocês se envolveram com idolatria, vocês se distanciaram de mim, vocês viraram as costas para mim, e por essa razão eu vou disciplinar vocês. Eu vou levar vocês para um cativeiro, vou fazer vocês serem disciplinados lá, porque é isso que vocês merecem, em virtude de terem agido assim para comigo. E esse é o tom do capítulo 1 a 39, Deus dizendo que vai mandar eles para o cativeiro babilônico. Quando você chega no capítulo 40, qual é a surpresa? Eles já estão no cativeiro babilônico. E por essa razão que alguns dizem que são 2 livros e não apenas um. Então, quando você tem no capítulo 40, Deus já está dizendo assim: eu vou tirar vocês do cativeiro.
Por isso que quando você lê o versículo número 1 do capítulo 40, diz assim, ó, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Aí ele diz, verso 2, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Veja, eles já estão no cativeiro e aí Deus está dizendo assim, findou, agora eu vou tirar vocês daí. E o que é que Deus vai fazer? Deus vai dar, não tem quando numa luta de boxe, numa luta de MMA, aparece aqueles highlights, né, que é a descrição daquele cara que vai lutar lá, alcance, estatura, peso, você tem lá. E Deus está quase que dizendo isso aqui acerca dele mesmo, ele vai dar os seus highlights para dizer assim, pode confiar, eu tenho capacidade para arrancar vocês daí onde eu mesmo coloquei. E é exatamente sobre isso que eu queria que você pensasse. Por quê? Porque diante de tempos como estes, que nós estamos vivendo, né, da pandemia, passagens como essa, como eu falei, vira ração para a alma, ração de aço para a alma, porque nos fortalece, dando-nos um alicerce sólido para o que nós haveremos de enfrentar, o que nós estamos enfrentando. Então, a primeira coisa que eu queria que você vislumbrasse junto comigo é isso aqui, olha, do verso 1 a 6, melhor, 21 a 26, o autor Isaías vai dizer, Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano, essa é a tônica, esse é o tom de todo o argumento do versículo 21 a 26, ele está governando sobre tudo e todos. Sendo assim, jogue seus olhos no verso 21, que diz, acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? É engraçado porque esse versículo ele é muito parecido com o verso 12, se você observou, o versículo 12 diz assim, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na parte de um éfado o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? É uma constante, né, levantada de perguntas aqui. O que você tem é o estilo de perguntas e respostas que está continuando, que começou no verso 12, ela continua aqui no versículo número 21. Então o que ele está dizendo aqui? As primeiras palavras que ele diz, vocês não sabem, vocês não ouviram, ninguém disse nada a vocês, os antepassados de vocês não vos falaram nada acerca dessas coisas, mas espera aí, será que vocês também não atentaram, os olhos de vocês não contemplaram, porque está aí diante dos olhos de vocês, é impossível que vocês não tenham contemplado essa realidade, a luz está brilhando diante dos olhos, dos rostos de vocês. Foi exatamente o texto que nós lemos lá no Salmo de número 19, lembra? Verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. O que ele está dizendo é mais ou menos isso aqui, ó. Essa beleza que você enxerga quando você vai para um pôr do sol, quando você vai para o nascer do sol, quando você joga os olhos na natureza, nos fenômenos da natureza, será que isso não falou nada para você? Sabendo de toda essa realidade que os seus olhos alcançam, essa beleza estupenda diante dos seus olhos, será que você não consegue dar crédito a isso que você enxerga? Salta para o verso 22, olha o que ele diz. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Eu não quero nem entrar na discussão do que é a redondeza da terra aqui. Eu penso que é uma linguagem apenas de observação que retrata a soberania divina. Ele é tão extraordinário que ele está sentado no centro da história da terra. Ele governa, ele é soberano. Por isso que no capítulo 66, último capítulo lá do texto, está aí, capítulo 66, verso 1 do livro de Isaías, diz assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado. Estrado é o lugar onde nosso pé pisa, é o chão, é o picadeiro, é o palco. Estrado seria isso, é o estrado dos meus pés. Na teologia a gente chama isso aqui de transcendência divina. Ele está fora do universo. Pensa o universo aí como uma bola. Ele está fora da bola. Isso se chama transcendência. Ele está além da criação. Por isso ele é o Criador. Mas também a ideia que ele está dizendo aqui é que ele está sobre, acima,
Pois deste lugar os seres humanos, como ele diz, verso número 22, são considerados como gafanhotos. Aqui é para secar mesmo a bola do ser humano. Tem gente que gosta, né, de se achar a última coca do deserto. Ele se acha, né, às vezes porque alguma coisa aconteceu, ganhou na Mega Sena, ele está bombando aí no seu trabalho, alguma coisa assim. Ele se acha o máximo. E Deus está dizendo assim, olha, diante de mim, vocês são gafanhotos. Ele está dizendo mais ou menos assim, que o ar de grandeza, de superioridade, presunção, soberba, mais uma vez aqui é massacrado. Por quê? Porque ele está dizendo que o rico ou o pobre, o famoso ou desconhecido, eles são pequenos e desconsideráveis diante de Deus, porque essa é a ideia de gafanhoto. Eu não sei se você lembra do famoso relatório dos espias, quando eles foram espiar a terra, e depois retornaram com um relatório para Moisés. Lembra dessa história? E aí eles trazem um relatório para Moisés, essa é a palavra que eles utilizam lá. Observe Números capítulo 13, verso 33, diz assim, ó: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como o quê? Gafanhotos. Eles estão dizendo assim, Moisés, os homens eram grandes demais, Moisés, e a gente era desse tamanho aqui. Ele era minúsculo. Moisés, nós seremos esmagados, nós somos pequenos, seremos facilmente vencidos por eles. Essa é a ideia aqui. Nós somos pequenos, Moisés. Salta para o verso 22, parte B, quando ele diz: é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Olha essa imagenzinha aqui. Hoje foi quase isso, né? Que o sol era um sol para cada um, não era hoje? Essa imensidão azul, essa tela azul aí, né, que você está, esse horizonte, essa camada que você tem, né? Lembra quando a gente fazia, canudo com papel, você enrolava assim, né? Você pegava uma folha de ofício e fazia. Aí enrolava, fazia um canudinho, né? Ele ficava brincando, alguma coisa desse tipo. Quando você fazia isso, ou quando você soltava ele, desenrolava, era uma trabalheira grande para fazer? Não é simples. É só... E depois? É isso, é a linguagem que ele está usando aqui. Esse azul infinito aos nossos olhos, não foi dificuldade alguma para ele desenrolar e estender por todo esse vasto planeta Terra. Essa é a linguagem com a qual ele está descrevendo o ser que aqui ele quer que o povo compreenda. Pule para o verso 23, olha o que ele diz. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Escute, se ele reduz aqui, é porque existe algo a mais ou acima nestes que estão sendo aqui descritos. Por isso que não é à toa que o autor aqui usa a figura príncipes e juízes. Por quê? Porque a ideia é que esses homens são pessoas de respeito e que têm papéis relevantes dentro do mundo aqui. São homens de grande autoridade, príncipes e juízes, sendo considerados extremamente importantes para o povo, diante da autoridade que eles têm. Mesmo estes homens, ou as maiores autoridades terrenas que possamos ter, comparados com Deus, eles são reduzidos a nada. Imagina a rainha da Inglaterra, Deus está olhando assim, nada. Príncipe Harry, nada. Quem mais? Trump, nada. Nada comparados a Deus, as maiores autoridades terrenas. Essa é a maneira como ele está construindo para que você e eu possa depositar extrema confiança nele. Verso 24 ele diz: por que razão esses são nada? Veja, verso 24 ele diz assim: mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Leia essa palavra mal aí como nem ainda. Para mim eu acho que é a tradução interessante, porque é como assim, ó, nem ainda foram plantados e semeados, nem ainda se arraigou na terra. Ou seja, é igual aquele ditado que a gente costuma falar, né? Fulano subiu agora no ônibus, já está querendo sentar na janela. É quase que isso aqui que ele está dizendo. Ou seja,
de estar fixado aqui, a imagem, ou mal se tem fixado, ou mal tem derramado, ou estendido as suas raízes na terra, eles logo secam, morrem. Qual é o ensino que ele está trazendo aqui? É que a vida é tão rápida, tão passageira, que não dá tempo firmar, estender raízes aqui. Por isso que Tiago, certa vez escrevendo, disse assim: olha, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Sempre quando eu penso nessa questão de a gente não saber o que acontecerá amanhã, eu sempre me lembro de uma história que aconteceu em loco aqui conosco. Nós costumávamos, nas viradas de ano, nos Réveillon, nós temos o culto na igreja, rompemos ano na igreja. Depois do rompimento de ano, nós íamos visitar os nossos familiares, depois voltávamos aqui para a igreja. E fazíamos o que chamávamos de churrasco da virada. Vínhamos aqui comer carne, enfim, passávamos o resto da noite aqui e finalizávamos com um café. E eu lembro que um rapaz, na verdade 2 irmãos, estavam aqui conosco, participaram do churrasco, nós conversamos muito, e inclusive quando eles estavam para ir embora, um deles disse assim: pastor, quando eu retornar, que eu estou indo para João Pessoa, por isso que eu estou indo logo agora de manhã, quando eu retornar, eu quero conversar com o senhor acerca de ficar na igreja. Eu gostei muito dessa igreja e desejaria muito ficar. Então, retornando de João Pessoa, eu quero ter essa conversa com o senhor. Acabou o café, eles foram embora para João Pessoa, fui embora para casa. Às 13 horas, 1h da tarde, ali 1h30, recebo um telefonema da dona Maria José, super, assim, surpresa com o que tinha acontecido. Esse rapaz que conversara comigo às 6 horas, 7 horas da manhã e que estava viajando para João Pessoa, ele foi tomar banho de mar, se eu não me engano foi na praia do Bessa, e ele foi sendo levado pela maré para o fundo, e de repente, por não saber nadar, ele não conseguiu sair de lá. Aquele menino faleceu exatamente no dia 1º de janeiro. Escute, nós não sabemos o dia de amanhã. Escute, nós não sabemos o dia de amanhã. Escute de novo, nós não sabemos o dia de amanhã. Você vai sair daqui cheio de planos, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Escute, ele usa uma palavra muito interessante aqui. Ele diz que isso se dá, ou pelo menos o que ele usa aqui, com um sopro. Olha que coisa interessante, ele diz: já se secam quando um sopro passa por eles. Sopro ou tempestade aqui. Se esse sopro aqui for o sopro de Deus, veja o que ele está tentando dizer. É que os seres humanos, ou quaisquer outra coisa, elas são tão insignificantes, elas não são nenhum obstáculo para Deus. Por quê? Porque Deus, sem trabalho ou sem força, Deus aniquila, inclusive os homens mais poderosos do mundo. Qual é a dificuldade de você dar um sopro, É assim que Deus aniquila, inclusive os mais poderosos. Que Deus sobrepuja eles. Por isso que o autor faz uma pergunta, e a pergunta está no verso 25, joga os seus olhos lá. Olha o que diz lá, verso 25: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Aqui é Deus falando, a quem vocês vão me comparar? Quem está falando aqui não é qualquer pessoa, é o santo, é o perfeito. Se os seres mais poderosos, as maiores autoridades da terra, eles são comparados a Deus, nada. A pergunta é: quem é que pode ser comparado a Deus? Aí ele levanta uma pergunta, verso 26, na parte A, olha o que diz: levantai ao alto os olhos e vede. Aqui é uma das coisas mais sensacionais, sabe por quê? Porque quando essas questões eram tratadas, via de regra, eles estavam a céu aberto. Aqui não dá, Levantou os olhos para cima, a gente só vai ver teto branco. Mas se porventura fosse o nosso caso, estivéssemos a céu aberto, era mais ou menos isso aqui que você ia ver. Numa noite, um monte de pontinhos brilhosos no céu. Os cananitas e os babilônios, eles diziam que os céus eram uma representação visível dos deuses. O que eles entendiam? É que as estrelas, os corpos celestes, eles eram
adorados, por isso que eles entendiam que eram divinos, e essa convocação de olhar para o alto, né, levantar os olhos, é porque eles entendiam que essas constelações, elas controlavam os destinos dos homens. Essas coisas brilhosas lá eram as divindades que controlavam os destinos dos homens. Então, diante dessa chamada aqui, levantai os olhos e vede, era mais ou menos assim: surpresa, porque olha a continuação do verso 26. Olha o que ele diz: quem criou estas coisas? A pergunta na cabeça dele seria mais ou menos assim: o quê? Você só pode estar de brincadeira. É sério que você está falando? Como assim criou essas coisas? Não são eles que conduzem o nosso destino, não são os astros celestes, não são as estrelas que dá o destino de cada pessoa dessa terra. Como assim eles foram criados? E o que Deus está tentando mostrar aqui para eles, no caso do profeta Isaías, é que aqueles que eles achavam que controlavam, eram controlados. Isso é sensacional, porque isso estava enraizado no coração dos cananitas e dos babilônios. Mas observe a parte B do verso 26, olha o que ele diz: aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Exército, obviamente, ele é um termo militar, né? E você sabe muito bem, não precisa ser um expert na área militar para você saber o que um comandante de exército faz com suas tropas. O que um comandante de exército faz com as suas tropas? O comandante dá ordens. Esse comandante do versículo número 26 é um comandante que tem uma memória sensacional. Porque, só para você ter uma ideia e aguçar, para você ver a beleza, Rebeca, disso, é que cientistas dizem, escute, que a possível quantidade de estrelas no universo, o que reúne todas as galáxias, né, é de 300 sextilhões de estrelas. Isso contabilizado, pensado em 2010. Que você vai perceber que não tem como contabilizar. Não é 1 milhão, não é 1 bilhão, não é 1 trilhão, não é 1 quatrilhão, não é 1 quintilhão. É 1 sextilhão. Outros falam que já é septilhão. Outros dizem que é menos, outros mais. O fato é que não dá para se contar, fica um puxando para um lado e para o outro. Mas eu quero que você venha junto comigo para você perceber o caráter interessante disso aqui. Digamos que realmente a quantidade de estrelas dispostas aí, ou estando, né, foram criadas em todas essas galáxias, seja de fato 300 sextilhões de estrelas, a quantidade de estrelas que temos. Só uma continha aqui para que você possa entender a beleza desse texto. Se você aí, conseguisse, ou se você contasse uma estrela por segundo, cada segundo uma estrela, 1, 2, 3. Se você contasse uma estrela por segundo, quanto tempo você acredita que levaria para contar todas essas 300 sextilhões de estrelas, né? Vamos fazer uma conta básica. 1 minuto você tem 60 estrelas. Quando você vai para 1 hora, você tem 60 vezes 60 que dá? O problema não é só meu de matemática, né? Pelo que eu estou vendo. 3.600 estrelas. Quando você pega um dia, você multiplica 24 por 3.600, dá? Aí complicou mais ainda, né? 86.400 estrelas. Você pega um ano, escute, você está contando estrela a cada segundo. Ei, não pode dormir não, é 24 horas do dia. Em 24 horas do dia você contando estrela a cada segundo, estrela a cada segundo, estrela a cada segundo, estrela a cada segundo. Quando você pega um ano, você pega 365 dias, multiplica pelos 86.400, quanto é que dá? 31.536 estrelas. 31.536 estrelas. Eu parei por aqui porque eu não tinha mais condição. A minha área não é exatas, é humanas, para ainda, né, complicar as coisas. Encurtando, para facilitar as nossas contas, isso significa que se você vivesse, escute, 100 anos
contando uma estrela por segundo, ao longo de 24 horas do seu dia, você teria que nascer e morrer 100 trilhões de vezes para você conseguir contar todas as estrelas que tem nas galáxias, nesse universo. Preste atenção. Você teria que morrer e nascer 100 trilhões de vezes para conseguir contar todas as estrelas ao longo. Se você conseguisse viver 100 anos sem dormir um segundo e sem estar desatento, a cada segundo uma estrela, cada segundo uma estrela. Agora presta atenção no texto que acabamos de ler, volta para lá. Olha o que ele diz, verso 26, parte B. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Ele não apenas sabe a quantidade, mas ele decidiu complicar mais ainda. Assim, eu vou dar nome a cada um de vocês, que eu estou achando pouco, está fácil demais a contagem. Todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, escute, nem uma só vem a faltar. 300 centilhões de estrelas se apresentam diante do rei. Obviamente que ele está usando aqui um sentido figurado, mas é para que eu e você possamos perceber o extraordinário controle, grandeza e poder desse ser que a gente está aqui se deparando. Isto posto, eu quero que você venha para a segunda parte da minha meditação nessa noite, porque a primeira é perceber que Deus é soberano, mas que eu quero que você agora pegue e apliquemos essa soberania. Porque saber que Deus controla é saber, ou é nos levar a confiar nele, né? A soberania de Deus nos leva a confiar nele. Verso 27, observe lá, ele diz: porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Olha que coisa linda isso aqui. Você percebeu tudo que ele vem argumentando, os recursos que ele vem utilizando, né? A maneira como ele vem construindo o discurso, mostra a grandeza de Deus, o poder de Deus, a eternidade de Deus, como Deus é extraordinário. Ele constrói tudo isso para dizer assim: agora eu quero me dirigir a você. Percebeu? Toda a construção dele é para chegar e dizer assim: agora eu quero me dirigir diretamente a você, que é povo de Deus. Porque as expressões que ele usa aqui, ó, Jacó e Israel, é exatamente o povo de Deus. Então ele está dizendo, ou ele está trazendo toda essa descrição da grandeza e do poder de Deus para se dirigir ao próprio povo de Deus. E aí tem uma coisa sensacional aqui. É porque esse povo está sofrendo. Lembra que eles já estão no cativeiro, no capítulo 40? Eles estão 70 anos num cativeiro. E Deus está dizendo assim: eu vou tirar vocês. Eu vou tirar vocês. Esse dia nunca chega. Eles estão sofrendo. E olha o tipo de conversa que eles estão tendo. Joga os olhos lá de novo. Olha o que diz o verso 27. Porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel. São eles dizendo, tá? O que é que vocês dizem? O meu caminho está encoberto ao Senhor. É assim ou não que você e eu falamos em algumas situações da vida, né? Não é possível. Não é possível. Só pode ter algo que está encobrindo a minha situação. Deus não está vendo. Não é possível. Todo esse sofrimento, não é possível que Deus não esteja observando. Olha o que eles ainda dizem, a segunda parte: o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Eu tenho uma tradução que eu acho melhor do que essa, que é a tradução da NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim, olha só aqui no Data Show. Olha o que diz: por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. É assim ou não é que a gente às vezes pensa? Sabe de uma coisa? Parece que Deus não está nem aí para mim. A segunda coisa que eles dizem, a tradução é: Deus não considera a minha causa. Deus não está nem preocupado com essa minha situação. Veja, eu estou chorando, angústia tremenda, passando uma situação delicada na vida. Eles estavam acreditando que Deus havia se esquecido deles.
Sabe qual é o grande problema dessa situação? É que sempre nós queremos que tudo seja solucionado à nossa maneira e no nosso tempo. Mas Deus, geralmente essa maneira e esse tempo nunca fazem assim, né? Geralmente não faz assim. Só para dizer que quem é o Deus da história não é você, é Ele. Às vezes Ele não faz do jeito que você quer, nem no tempo que você deseja, que é para mostrar que quem conduz a sua vida não é você, é Ele. Porque se dependesse de você, a coisa seria bem diferente. E é isso que Ele está dizendo aqui para esse povo. Mas o que eles estão dizendo, ou o que Deus está dizendo para eles, é mais ou menos assim. Presta atenção. Como vocês podem imaginar esse tipo de coisa? Vocês que são o povo do pacto de Deus, da aliança de Deus. Porque quando ele usa Jacó e Israel, ele está trazendo à memória a aliança que Deus tem com eles. Então é como se ele dissesse assim, como é que vocês podem chegar a uma conclusão desse tipo? Que Deus esqueceu vocês, que Deus abandonou vocês, que o caminho de Deus passa desapercebido? Óbvio que não. Certa vez eu li as palavras de um teólogo reformado, seu nome era John Knox, é um teólogo escocês, que ele disse palavras tão interessantes que eu queria compartilhar com você agora, nesse momento. Ele disse assim, os meios pelos quais Satanás desviou a humanidade da obediência a Deus foram testemunhados pelas Escrituras. Agora presta atenção no que ele diz. O inimigo sempre falou com sagacidade, derramando no coração dos homens aquele veneno, aquela ideia de que Deus não os amava. Quantas vezes nós chegamos à conclusão, em muitas circunstâncias, na verdade as dolorosas da nossa vida, as mais angustiantes, a gente chega à conclusão, qual? Deus não me ama. Soprou no seu ouvido a voz da serpente, o veneno foi solto. E esse é um texto que eu basicamente uso sempre quando penso nisso. Malaquias, o povo de Deus estava passando um problema político enorme. Economia, uma tragédia. Cidade destruída. Cidade, né, uma situação bem delicada. Malaquias escreve, dizendo assim, eu vos tenho amado. Deus está dizendo, eu amei vocês. Diz o Senhor. Aí, mais vós dizeis, olha o que o povo dizia, em que nos tens amado? Economia ruim, situação política, tragédia, onde é que o Senhor nos amou? Como é que pode ver o teu amor aqui? Aí a resposta de Deus é uma das mais surpreendentes da história. Deus diz assim, eu amei, não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia, amei Jacó, aborreci Esaú. Sabe qual é a prova de Deus para nós de amor? É que Ele chamou você e eu, Ele me escolheu, Ele escolheu para sermos seu povo, sermos seus filhos. Essa é a prova de amor. Por isso que você lê lá em Romanos capítulo 5, verso 8, que diz assim, porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não faça como às vezes você faz com seu cônjuge ou com a sua namorada ou coisa do tipo. Antigamente, hoje não acontece mais tanto, né? Mas geralmente a gente dizia assim, prove que me ama. Você não precisa mais prova alguma da parte de Deus. Ele já provou que lhe amou. A morte de Cristo na cruz chamou você para ser seu filho, parte da sua família. Você é amado por Deus exatamente por isso. Esse foi o argumento de Malaquias aqui no capítulo número 1. Eu amei Jacó, aborreci a Esaú. Eu chamei você para ser o meu povo. Eu amei você. Por isso, escute. Nunca julgue, jamais julgue o amor de Deus por quando você perde o emprego, quando você contrai uma doença talvez incurável, quando você passa a tragédia da sua vida. Nenhuma dessas coisas significam que Deus não lhe ama. Deus já provou o seu amor para com você, pelo fato de chamar você para ser povo dele. Verso 28, observa a resposta, olha o que ele diz. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Veja, a primeira coisa que ele diz aqui é que Deus é eterno. Isso me faz lembrar o Salmo de número 90, verso 2, que diz, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és
Deus. Esse ser que está sendo descrito aqui, ele já reinava antes que houvesse mundo. Ele reina existindo o mundo. Posterior a esse mundo, ele continuará reinando, porque ele é de eternidade a eternidade. De uma ponta a outra da história, ele continua reinando. Certa vez eu li do Raymond Ortlund Jr., um teólogo atual, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: não existe um único centímetro quadrado da terra que ele não conheça. Deus conhece cada palmo dessa terra, porque Ele reina sobre todo lugar, sobre todo ambiente. Esse é o Deus que está sendo descrito aqui, porque Ele diz, verso 28, olha como Ele é diferente de nós: nem se cansa, nem se fatiga. Ele trabalha, Ele não se cansa nem se fatiga. Mas ainda mais, ele diz uma coisa para mim e para você: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Veja, o que ele está dizendo aqui realmente, você é uma prova disso, né? Que tem coisas que a gente passa e a gente diz assim: nossa, eu não sei porque a gente está passando por tudo isso, né? O que está usando, ou estamos atravessando essa situação, essa maneira que Deus tem usado, esse tempo que não se finda, né? A solução dessas questões. Ou seja, a gente não esquadrinha os pensamentos do Senhor. Muitas vezes são misteriosos os caminhos que Deus usa, a forma que Deus trabalha, a maneira que Ele nos conduz e a forma, ou naquilo que vai culminar aquela experiência que a gente está vivendo. Por isso que Ele diz assim: são misteriosos os caminhos, mas eu preciso estar com uma coisa viva na mente. O que é? Quem Ele é. É isso que precisa estar vivo na nossa mente. Verso número 30, olha o que ele diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Aqui ele está dizendo uma coisa muito interessante: você pode ser jovem. A ideia aqui de você pode estar no vigor da sua vida, no auge da sua vida, mas você pode cair exausto. E a ideia de cair exausto aqui é de fato de morrer, porque nós somos falhos, nós somos mortais. Eu não sei se você lembra desse rapaz. O ano era 1994, esse rapaz era tido como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. No ano do Tetra, esse menino estava despontando como um dos maiores jogadores que o Brasil estava produzindo. Alguns comparavam até, de forma embrionária, a características com Pelé. Se eu não me engano, em abril de 1994, esse rapaz com um contrato assinado com o Vasco da Gama, um dos maiores clubes naquela época, esse rapaz sofre um acidente automobilístico e ali mesmo ele fica, no vigor da sua vida. Esse aqui talvez não precise a gente nem falar, né? No mesmo ano, no ápice, caiu exausto. Pule para o verso de número 31, olha o que ele diz: mas o que? Os que esperam no Senhor. Esperar no hebraico aqui significa uma expectativa no que Deus prometeu. Olha que coisa interessante. Aqui eu não gero uma expectativa no que deu na minha cabeça, porque é aí onde a gente se frustra. Mas o que ele está dizendo aqui é que são nas promessas de Deus, né? Deus prometeu alguma coisa, em sua palavra, pode aguardar com expectativa, Ele há de cumprir. Então, o que Deus prometeu na sua palavra que a gente pode ter consolo, por exemplo, em dias como que estamos atravessando? Ele disse que estaria conosco todos os dias. Quando você entra numa pandemia, desesperado, com notícias, né, de mortuária dos jornais, né, sejam televisivos, seja da rádio, você só precisava lembrar disso aqui: Ele está comigo todos os dias. Eu olho para essa realidade da pandemia e eu lembro, Ele disse que nunca haveria de me abandonar. O que eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer para você, é que em meio aos dramas da nossa trajetória, eu preciso lembrar das promessas de Deus, porque são elas que me fortalecerão nesse dia. Ou, sabe o que faz? À medida que eu olho para as promessas de Deus e para o próprio Deus, sabe o que acontece? O que o versículo número 31 diz, olha o que ele diz. Parte B: renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabe o que ele está dizendo? Você acabou de escutar todas essas coisas acerca de Deus. Escutou?
todas essas coisas, verso 21 em diante, tudo que ele falou. Verso 21, acaso não sabeis, ele é quem governa todas as coisas. Verso 22, ele está sentado sobre a redondeza da terra. Os seres humanos são como gafanhotos. Verso 23, ele reduz a nada as maiores autoridades do mundo. Versículo número 25, quem é que vai se comparar a ele? Olhe para todas essas coisas, e diante dessas coisas você é renovado em suas forças. Você sabe como eu, quantas vezes a gente entrou, seja nessa igreja ou numa igreja séria, você entrou um caco, todo quebrado, por conta do que você está passando na vida. Você chegou todo quebrado e voltou todo remendado. Você chegou angustiado, chorando inclusive. Você saiu com um gozo inexplicável. Quantas vezes isso acontece conosco, sabe por quê? Quando nós pensamos em Deus, na sua pessoa, no seu caráter e nas promessas de Deus, e esperamos com expectativa em quem Deus é e nas suas promessas, você sai renovado em forças. É como se você recebesse uma vitamina, né? Você sai daqui como se tivesse totalmente diferente. Você saiu renovado em suas forças. É isso que ele está querendo dizer para mim e para você. E aí, diante disso, você começa a atravessar as circunstâncias, porque essa imagem que ele traz aqui das águias, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aquela sensação de estar totalmente destruído já não existe mais. Você continua a trilhar, o sofrimento é o mesmo, a dor é a mesma, a angústia é a mesma, mas a perspectiva, os seus olhos mudaram de lugar, os seus olhos focaram naquele que realmente você deveria focar desde sempre, nele e nas promessas dele. Você aí começa a viver uma realidade distinta, como ele aqui está dizendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diante de tudo que nós escutamos, deixa eu extrair 4 rápidas lições para a gente encerrar nessa noite. A primeira delas é que eu queria que você pensasse nisso. Você sente conforto ao saber que Deus é soberano? Quando você escuta que Deus é soberano, isso gera conforto no seu coração. Saber que nada está acima de Deus, sejam líderes, sejam pessoas influentes, sejam problemas que vocês estejam passando, sejam as dificuldades, absolutamente nada, como diria o pastor Samuel, né? Absolutamente nada está acima de Deus. Isso gera conforto no seu coração? Eu espero que sim. Sabe por quê? Porque a soberania de Deus gera consolo. Por quê? Nada está acima dele. Tudo está abaixo dele. Eu posso não ter todas as respostas, ou nenhuma delas. Eu posso nem conhecer todos os detalhes, como já falei aqui. Mas uma coisa eu sei: meu Deus é soberano. E se meu Deus é soberano, Ele está acima de toda e qualquer situação. O Josemar Bessa tem uma frase linda que ele diz assim, olha: se a dor continuar amanhã, Cristo ainda será suficiente. É por isso que nós devemos orar e depositar confiança naquele que governa. E aqui eu faço uso de mais uma frase que eu também gosto, que é a frase do Michael Horton. Ele disse assim: as pessoas me perguntam por que orar se Deus é soberano, e ele responde: por que orar se Ele não é? Eu oro porque eu sei que Ele governa e Ele é o único capaz de reverter situações as quais eu não tenho poder nenhum para isso. Lição de número 2. Nós precisamos reconhecer nossa limitação para sermos fortalecidos por Deus. O que o verso 27 nos diz, né? O meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito. Eles já estão aqui questionando, mas ao mesmo tempo está claro aqui que eles já apresentaram a Deus, eles já falaram a Deus, e diante desse quadro eles se veem desesperados, sabedores de que se Deus não intervir, não tem solução para a realidade deles. Isso me lembra uma coisa preciosa que o Salmo 84 nos traz. Diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Um dos maiores equívocos da nossa parte é quando nós acreditamos que a força está em nós, ou que nós dependemos apenas de nós. Salmo de número 118, 14 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Terceira lição dessa noite que eu quero que você aprenda junto conosco, comigo, nesse texto, é exatamente essa: em
que ou em quem você confia? É comum quando Deus tira alguma coisa da nossa vida, a gente começar a reagir de uma forma que denuncie onde reside a nossa confiança. Por exemplo, se você perde o emprego, o que é que você geralmente diz? Você diz assim, nossa, agora ferrou, agora só tem Deus. Antes não tinha não? Por quê? Porque a nossa confiança está nas coisas. Porque você não acredita que é Deus que te sustenta, mesmo quando você tem um emprego. Seja concursado ou não. Está certinho lá. Você não costuma acreditar que é Deus. Onde reside a sua confiança? É por isso que às vezes Deus faz assim, né? Puxa, tem aqueles brinquedinhos que você vai puxando até ver que as coisas desmoronam. Deus vai puxando assim, quando a gente pisa, está sem chão, né? Às vezes. Em que você confia? Lição de número 4 que eu queria que você aprendesse junto com esse texto. É que Deus nos ensina algumas coisas e nos amadurece por meio do sofrimento. Escute. Não é que Deus não lhe ame e por isso você sofre quando passa por determinadas situações da vida. Mas eu queria que você aprendesse e virasse o jogo aqui, olhasse por outra ótica. É exatamente porque Deus lhe ama que Ele lhe conduz a experiências sem as quais você não cresceria. Quando Ele faz com que você passe, porque a gente gosta de usar o termo permite, não tem um problema. Mas quando Deus faz, ato positivo dele, você precisa pensar que Ele nunca faz isso por ódio ou querendo o seu mal. Ele sempre quer o nosso bem. Mesmo quando a circunstância é ruim, não é boa. Ele sempre tensiona para o nosso bem. Nunca esqueça disso aqui, que as dificuldades da vida é um instrumento didático de Deus para nos ensinar, sabe o quê? Dependência. É para a gente ficar sem ter para onde ir, dizer assim, Senhor. Eu acho que é isso que a gente está vivendo nessa transição, né? Da nossa igreja. Tá? Só o Senhor, pelos encaminhamentos aí, só Deus. Por quê? Porque é assim que Ele faz, para que no fim você diga assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Para que a gente culmine dizendo, se não fosse o Senhor. Lição última, lição de número 5, você está disposto a esperar. Viu o que a gente acabou de ler, os que esperam nesse Deus descrito aqui. E o Deus que é descrito aqui diz que quem manda na história toda é Ele, de cima a baixo, de um lado para o outro, quem manda em tudo é Ele. Se porventura não mudou o quadro, é porque Ele decidiu não mudar. Mas se você espera nele, confiando nele, você sabe muito bem que o que Ele há de fazer é o que há de melhor, mesmo que aos nossos olhos assim não seja. Escute, esperar significa depender de Deus e aceitar a maneira com que Ele trabalha. Nunca esqueça disso, isso ficou no meu coração. Esperar é confiar no guia. Esperar é confiar no guia. E nós sabemos quem nos guia. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo que o que há de mais extraordinário em tudo que vimos nessa noite, é ver que diante de um vasto universo, e a extrema grandeza de Deus, que é aqui descrita sobre todas as coisas, o que há de mais espetacular, em tudo isso que a gente pensou, é que Ele se importe com gente como a gente. É se importar com a nossa dor, se importar nos nossos dramas, se importar em nossas angústias, é se importar com gafanhotos, pequenos, minúsculos, nada diante dele. Tem uma canção que a gente costuma cantar, né? Bem antiga ela, né? Ela diz assim, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Aí tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Aí o que ele diz?
Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, porque essa é a verdade de todas as coisas. Ele tinha uma infinidade de coisas para cuidar e pensar, mas ele resolveu cuidar de gente como eu e você. Isso só mostra como o nosso Deus é zeloso para com o seu povo. Termino com uma história que já contei aqui, vou repetir. Se você já escutou, você sem dúvida já sabe do fim. Conta que uma irmã, uma senhora, uma irmã, um crente, ligou para um programa de rádio. Ela estava passando uma situação financeira muito delicada, inclusive já estava afetando a sua alimentação, ela não tinha nem o que comer. E conta que nessa realidade, ela, diante dessa situação, ligou para esse programa de rádio para pedir ajuda. E ela disse assim: se alguém puder ceder algum alimento para mim, vai ser muito... Eu não quero dinheiro, eu só quero que você mande alguma coisa, porque hoje eu não tenho nem o que comer junto com a minha família. Aquilo que Deus tocar no seu coração, né? A frase que a gente costuma dizer, né? O que Deus tocar no seu coração, você manda. Foi a frase dela. O que Deus tocar no seu coração, você manda, e eu serei eternamente agradecida, porque só sabe o que isso significa quem passa, só sabe a dor disso aqui quem não tem o que comer. Conta que um bruxo estava escutando esse programa de rádio e decidiu debochar e zombar daquela irmã em Cristo. E ele telefonou para a rádio e disse assim: olha, eu queria saber o endereço dessa senhora que acabou de ligar para vocês, dizendo que ela estava sem ter nem o que comer. Eu quero ajudar essa senhorinha, por favor, me dê o endereço que eu vou fazer uma feira, vou mandar para a casa dessa senhora. E conta que esse bruxo, ele chamou os seus assistentes e disse assim: olha, eu quero que vocês façam uma feira caprichada, grande, que passe mais de um mês para essa mulher comer com a sua família. E na hora que vocês entregarem essa feira a essa mulher, vocês vão dizer o seguinte: olha, quando ela perguntar, quando a senhorinha lá perguntar, quem foi que mandou essas compras? Respondam assim para ela: foi o diabo que mandou. Foi o próprio Satanás que mandou a feira para a senhora. E aí vocês vão me dizer qual foi a resposta dela. Assim foi feito. Os assistentes foram lá no supermercado Ideal, né? Fizeram a feira lá, caprichada, e levaram para a casa daquela mulher. A bichinha. Quando eles bateram na porta, a cachoeira começou a descer, ela não continha as lágrimas. Chorou, chorou, e aqueles homens começaram a descer com os sacos, e à medida que entrava e saía, eles se cruzavam, e à medida que eles se encontravam, ela dizia assim: ô moço, muito obrigado. Aí depois voltava: moço, Jesus te pague. Ah, Deus abençoe vocês. E cada cruzamento desses que eles, né, passavam, ela dizia uma palavra disso. Tamanha era a gratidão daquela mulher. Mas em nenhum momento ela perguntou quem havia enviado aquela oferta. Agoniados por conta que o bruxo-chefe queria exatamente aquela questão lá que ele falou, eles provocaram a pergunta daquela senhorinha. Eles disseram assim: a senhora não quer saber quem foi que lhe enviou essas feiras, não? Aí ela era simples, uma simplicidade absurda na sua fé. Aquela senhorinha respondeu com as seguintes palavras: ah, meu filho, precisa não. Precisa saber quem mandou não. Sabe por quê? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que você precisa saber é que o seu Deus, Ele reina sobre tudo e todos. E à medida que você compreende isso, isso vira ração de aço para a sua alma. E você consegue atravessar Covid-19, 20, 21, 100, 200 mil. Sabedor de que o seu Deus governa sobre tudo e todos. É isso que você precisa saber. É depositar sua confiança nisso. E viva para a glória dEle e para o louvor dEle. Vamos orar? Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor nesse instante. Senhor, graças te damos.
Graças te damos porque num momento como esse nós podemos orar para um Deus que governa sobre todas as coisas. Um Deus que está acima de tudo e todos. Um ser estupendo que é capaz de fazer coisas que só fazer coisas dentro de um momento único, rápido, sem pensar muito. Quando eu e cada ser humano poderia fazer isso depois de viver e morrer 100 trilhões de vezes. O fato é que o Senhor governa sobre todas as coisas, o teu poder e grandeza são encantadores, Senhor. Por que nós não conseguimos confiar em Ti, meu Deus? Por que mesmo diante de passagens tão claras como essa, tão vívidas como essa, tão confrontadoras como essas, nós ficamos desesperados em situações que enfrentamos aqui nessa terra, como se o Senhor não governasse nenhuma delas. Que a comida de hoje seja aço para a nossa alma. E que seja qual for a situação, mesmo quando não saibamos as respostas ou não tenhamos nenhuma resposta, mesmo quando não soubermos os detalhes, uma coisa apenas nos é necessária, é saber que o nosso Deus reina, é saber que o nosso Deus governa, é saber que Ele é soberano sobre tudo e todos. E isto nos será suficiente. Aplica a Tua palavra no coração do Teu povo, os levando em paz para casa, habilitando-os em todas as circunstâncias que vierem a vivenciar. Faz isso, Senhor, porque assim haveremos de louvar, glorificar o Teu nome, porque as pessoas verão em nós uma confiança estupenda, em um ser estupendo, digno de toda confiança, de toda a fé que depositamos. Assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e repousem sobre todo o povo de Deus, e que por nosso intermédio seja derramado sobre todo esse mundo, desde agora e para todo sempre.